No crédito de habitação CPP Jovem, pagam-se apenas 4.943 escudos por cada 1.000 contos de empréstimo bonificado. 4.943 escudos. Não há mensalidade mais baixa. Quem quer casa, vai ao crédito. Boa noite. Cavaco Silva apoia totalmente Leonor Beleza. Em entrevista à TVI, o Primeiro-Ministro voltou a falar em confiança na antiga titular da pasta da Saúde. E quanto à responsabilidade política, Beleza já assumiu na altura própria. Agora, e com a força dos votos, não há motivos para abdicar dos seus direitos políticos. Cavaco Silva a colocar um ponto final na polémica do caso Costa Freires. Uma entrevista onde o Primeiro-Ministro passou em revista alguns dos pontos mais importantes da agenda governativa do ano passado. Nunca faltou a solidariedade do Primeiro-Ministro em relação a qualquer Ministro. E nunca faltou a solidariedade do Primeiro-Ministro em relação à doutora Leonor Beleza enquanto foi Ministra da Saúde. Neste momento já não é. Foi afastada. Até ela própria exigiu o seu afastamento de Vice-Presidente do Partido Social Democrata. Entendo que a doutora Leonor Beleza não deve perder os seus direitos políticos até o fim da sua vida por ter feito, eventualmente, uma escolha menos correta de um seu colaborador. Ninguém faz ideia de como é que num dia, se tiram 5 ministros e se colocam outros 5 ministros. Como é que é? Não é uma tarefa fácil e não vou contar aqui. Só digo é que quem fala, fala sem saber. Não faz a mínima ideia de como é que se faz uma remodelação, porque eu sou o único com essa experiência. O ano 93 foi um ano muito, muito difícil. O ano mais difícil que enfrentei desde 1985. Tive um desgosto enorme de não ter conseguido a concertação social. Não foi por razões de defesa dos interesses dos trabalhadores. Quem esteve lá sabe muito bem, foram razões políticas, as eleições autárquicas. E é por isso que depois dá este aumento tão pequeno à função pública, é para castigar? Desculpe. Estou-lhe a perguntar. O Governo decidiu este ano destinar 76 milhões de contos a aumentos da função pública. Isso representa 4,5% da massa salarial. Não se distribui da mesma forma por todos os trabalhadores, mas isso foi feito em nome da defesa do emprego. Mas aumentou aqueles que aparecem para o fundo de apresentações, portanto, em 2%, o que significa que... Desculpe, os descontos para a Caixa de Apresentações é para pagar aos mesmos trabalhadores quando se reformarem. Eu penso que o senhor não está a sugerir... Em termos líquidos, efetivamente, o poder de compra baixa. Deixe-me terminar. O senhor não gosta que eu termine. Como é que o Governo vai, digamos, ajudar a defender e cumprir um objetivo da sua lei das privatizações de manter em mãos portuguesas as maiores empresas portuguesas? O Governo tem possibilidade de vetar decisões contra os interesses estratégicos de Portugal. Sim, mas atualmente não fez, não é? Não há, nem se vislumbra a utilização dessa capacidade governamental. De intervir? Vislumbra se alguém quiser transacionar, tem que pedir ao Governo a autorização. E nós depois analisamos. Eu não estou em condições de aqui dar a minha opinião definitiva em relação a essa matéria. A droga é um drama, é o que mais me preocupa neste momento. África do Sul, o Sr. Primeiro-Ministro tem algum gabinete de crise, algum gabinete de acompanhamento da situação na África do Sul? Se houver uma evolução desfavorável na África do Sul, como é que o Sr. Primeiro-Ministro vai resolver a vida das 600 mil pessoas que residem neste momento naquele país? Estão elaborados planos e estão testados planos. De evacuação? Não se podem revelar planos antecipadamente, nós acompanhamos a situação no dia-a-dia. Mais uma razão para se ter serviços de informação estratégica. Aí estamos de acordo. Aí estamos de acordo. A pergunta da há bocado foi se eles deviam vigiar os estudantes ou andar a tratar desses... Não é uma questão de vigiar estudantes ou não vigiar estudantes, é vigiar aqueles que podem provocar terrorismo ou sabotagem num país. E em estúdio estão os editores de Política e Economia da SIC. Começava por si, António Carneiro Jacinto. Leonor Beleza foi um dos assuntos mais importantes tratados aqui. Cavaco Silva acabou por calar muitos membros do partido. Do ponto de vista do Primeiro-Ministro e do líder do PSD, o caso do Ministério da Saúde está encerrado. Está encerrado por duas razões. Leonor Beleza é inteligente, corajosa, séria, honesta, não deve perder os direitos políticos, nem deve deixar de ser deputada. Ponto final, parágrafo. Está tudo dito. Em segundo lugar, está terminado também do ponto de vista de quem
está pronunciado como arguido pelo Ministério Público e pelo Tribunal em condenação, designadamente o ex-secretário de Estado de Costa Freire. Porque o Primeiro-Ministro, apesar de ter tido cuidado na utilização de um adjetivo, não deixou de dizer que a Leonor Beleza não pode ser penalizada por, eventualmente, a ter escolhido mal uma pessoa. Deixou cair Costa Freire. Assunto arrumado relativamente a Leonor Beleza, em que eu sublinharia apenas, como um pormenor, é natural que Cavaco Silva não leia jornais, leu com certeza com toda a atenção aquilo que Leonor Beleza disse à Assembleia da República e ao seu grupo parlamentar na sua defesa. Houve frases, expressões, princípios, ideias ipsis verbis. Em relação ao conjunto desta entrevista, foi um pouco mais debruçada sobre o que se passou, sobre o ano de 93, sobre os grandes acontecimentos em 93, pouco perspectivada para o futuro? Eu acho que o Artur Albarrán teve um azar no início da entrevista. Quis que o Primeiro-Ministro lhe respondesse ao que ele irá fazer, que reformas é que estão por fazer. O Primeiro-Ministro não respondeu isso. Começou a responder dizendo aquilo que tinha feito e nunca mais se conseguiu agarrar, digamos assim, a situação. Não só porque o Artur Albarrán lhe chamou a atenção por 2 vezes que não estava a responder para a frente, estava a falar para trás, mas porque depois não voltou a haver situação que perspectivasse o futuro e falou-se muito sobre o passado. Do ponto de vista político, há 2 ou 3 notas, muito breves. A reafirmação do interesse da alteração do sistema eleitoral no que diz respeito às eleições autárquicas e a defesa de um sistema relativamente às legislativas com círculos mais pequenos, que o Primeiro-Ministro não precisou, e a precisão das maiorias absolutas com 39%, 40%. É inédito, julgo eu. Pois, foi a primeira vez que utilizou o número, ou precisou o número. A reafirmação de que Macau e Timor devem ser matérias do Governo e uma pequena nuance muito interessante, logo no início da entrevista, ao dizer que, do ponto de vista do Primeiro-Ministro, não é necessário mexer no equilíbrio de poderes. Finalmente, há uma gafe política, para não lhe chamar outro nome, quando o Primeiro-Ministro diz que não está em condições de dar uma opinião sobre se deve ou não despenalizar-se as drogas leves, sobretudo quando confrontado com 2 situações ambíguas, uma declaração do Ministro da Saúde por um lado e outra do Ministro Marques Mendes por outro, hoje em Bruxelas, conforme aliás foi posta a questão pelo jornalista. É impensável que um Primeiro-Ministro e o líder do maior partido português não tenham uma opinião que mais não seja pessoal sobre o problema da despenalização das drogas. Finalmente, ficamos a sonhar com ele e ficamos a saber que Cavaco Silva, tal como Mário Soares, tem um sonho para Portugal. António Pérez Metelo, na parte económica seguiu mais ou menos a mesma linha. Poucas novidades, falou-se no ano de 93, falou-se sobretudo nos aumentos para a função pública e nos tais 4,5% de massa salarial, mas Cavaco Silva não respondeu muito concretamente nesse assunto. Não, eu acho que do ponto de vista, tanto quanto me apercebi, enfim, do ponto de vista do lado que tem a ver com a economia, não há verdadeiramente novidade nenhuma. Eu estou de acordo certamente com o António quando ele diz que em relação a Leonor Beleza foi marcada uma posição pública que não tinha sido feita com esta clareza. Eu julgo que no lado da economia foi uma oportunidade perdida para dizer qualquer coisa de novo. Quanto à função pública, o Primeiro-Ministro reafirma que há 4,5% de aumento de massa salarial. Diz que este aumento não é igual para todos, e isso já os sindicatos tinham dito, ou seja, estes 76 milhões de contos distribuem-se de forma desigual, são para pagamento de compromissos de progressão de carreira que já vinham de trás para determinadas categorias, não são 4,5 distribuídos por todos os 500 ou 600 mil funcionários públicos. Ele próprio, nesta frase, o reconhece. E depois não diz mais nada. Ora, o que era interessante ele ter explicado, é porque é que, partindo de uma situação de 6,8% de inflação no ano passado, mesmo que haja alguma progressão na inflação, eu julgo que ninguém acredita que a inflação, neste ano 94, fique nesses 4,5%. O que significa que, pelo menos para os funcionários públicos, vão ser prejudicados este ano. Vão perder poder de compra. E é isto que ele não explica. Não explicou hoje, repito, é uma oportunidade perdida, e ninguém do Governo explicou porque é que para defender o emprego, é necessário que os trabalhadores, por conta de outrem, porque isto é um sinal muito importante para o setor privado da economia, porque é que é importante
Porque é que se tem que defender o emprego em Portugal neste ano da graça de 94, perdendo poder de compra de largo número de trabalhadores? Portanto, este é um aspecto fulcral de que, de facto, não houve oportunidade e ele também não avançou nessa explicação. Não julgo que haja grandes novidades